Boa noite, Tânia. Seja bem-vinda. Vou mandar o aviãozinho para algumas pessoas para estarem aqui também. Boa noite, boa noite. Boa noite, amor. Naira Andrade, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar apenas um minutinho. Boa noite, irmã. E pedir para que vocês possam compartilhar, né? Mandar esse aviãozinho para seus conhecidos, suas amigas, amigos. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá tranquilo? Só coloca um joinha, por favor. Se eu tenho que aumentar mais o som. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá chegando aí a minha voz? Ah, beleza. Não vou deixar a live gravada, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre posicionamento versus sentimentos. Sim, abaixa o som, vou baixar o som. Ficou melhor? Aí. Desliguei o som, ficou melhor assim? Camila, boa noite, seja bem-vinda. Desliguei o som, ficou melhor? Jane, boa noite. Beleza, ficou melhor, né? Então eu vou deixar sem som. Melhor. Deixa eu desligar o... E aí, como vocês estão? Entramos no ano novo, 2026, bateu as portas, chegamos nele, glórias a Deus, né? Estamos em 2026, hoje já são, acho que é 23, né? De dezembro, ou de janeiro, 23 de janeiro, já se passaram 23 dias do nosso ano novo. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre posicionamento e sentimento, né? Eles caminham juntos, mas um não pode sobrepor o outro. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Prometo que não vou demorar na live, não vou deixar a live gravada. E a gente vai conversando um pouquinho aqui sobre essas questões, né? Que entra ano, sai ano, nós falamos sobre... Boa noite, Edilene. Entra ano e sai... Tá travando ainda, gente? Pra mim tá tranquilo aqui. Tá ok? Parou de travar, Tânia? Entra ano e sai ano e nós, né, nos posicionamos... Planejamos. Eu sou uma dessas pessoas que coloca um monte de coisas no papel que eu desejo. Eu sou assim, eu preciso de planejamento para que eu possa fazer acontecer. Em tudo. Se eu desejo comprar alguma coisa maior para minha casa, vamos dar um exemplo, uma máquina de lavar, né? Eu coloco como objetivo para minha vida. Eu funciono assim, cada um funciona de uma forma, né? Então eu sempre coloco. O ano passado, e gente, é maravilhoso. Beleza, Tânia? É maravilhoso quando a gente se organiza, quando a gente planeja e a gente se posiciona para que aquilo aconteça. Então, no final do ano eu fiz o meu checklist, né? Daquilo que eu
coloquei como planos, como objetivo. E é muito bom quando você olha e você vai falando assim, ó, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz. Tem coisas que você não realizou, Kézia? Tem. Principalmente naquilo que está referentes à minha saúde, né? Eu sempre faço planos que vou melhorar a minha alimentação e vou protelando. Então, assim, eu sou aquela que traço objetivos e que foco para que aquilo aconteça. Mas tem coisas que eu deixo? Sim. Tem coisas que eu reorganizo para o próximo ano? Sim. Então, a gente precisa traçar metas e não viver por aquilo que nós sentimos. Sabe por quê? Porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. Porque tem dia que nós estamos eufóricas, tem dia que a gente mata leão se aparecer na nossa frente, né? Em relação a fazer acontecer, fazer com que os nossos objetivos aconteçam. Mas tem dia que a gente não quer sair da cama. E isso são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, são as circunstâncias que nós estamos... Boa noite, Alessandra! São as circunstâncias que nós vivenciamos, né? Então, tem situações nas nossas vidas que, se nós não nos posicionarmos, ela vai vir para nos paralisar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre sentimento e posicionamento. As nossas emoções, elas são importantes, porque Deus nos fez assim. Ele nos fez, né, com alegria. Nós temos o medo, nós temos a raiva, nós temos, né, a tristeza. Tudo isso faz parte de nós, está em nós. O que nós não podemos viver é sobre essas emoções que querem nos conduzir, que querem nos paralisar, que vêm muitas vezes para tirar o nosso foco. E eu quero fazer uma pergunta para você e você me responde aqui se você quiser. Quem aqui já tomou decisões guiadas pelas emoções? Só coloca o dedinho assim, ó, para cima. Quem aqui já tomou decisões baseado nas emoções? Aí eu quero chamar você para que você possa refletir. Eu já tomei decisões baseadas nas minhas emoções. Sim, né? Todos nós, né? Boa noite, Gerliane. Seja bem-vinda. Isso aí, Alessandra. Paz. Nós tomamos decisões. Agora, quando nós tomamos as nossas decisões por aquilo que nós estamos sentindo, é assertivo? Coloca assim, se é assertivo ou se não é assertivo, você coloca assim, ó, o dedinho para baixo. Nós somos seres, né? O Senhor nos fez corpo, alma e espírito. E nós temos o nosso lugar aonde nós temos as nossas decisões a serem tomadas. Então, os nossos pensamentos muitas vezes são sabotadores. Eles, Ângela, eles querem nos sabotar. E se nós não estivermos posicionados naquilo que nós cremos, naquilo que nós desejamos, com certeza nós iremos tomar decisões erradas, não assertivas. E isso acontece com todo mundo? Com todo mundo. Já aconteceu comigo várias vezes. Qual é a diferença? É que nós precisamos parar como mulheres maduras, como homens maduros e nos reposicionarmos para entendermos o que, qual, como caminho nós devemos tomar. Então, a palavra, né? Todo mundo aqui sabe, quem está aqui sabe que eu tenho a palavra como condutora da minha vida. Nessa é aquela que conduz os meus passos. Lâmpada para os meus pés, né? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Porém, quando nós saímos desse lugar, quando nós nos posicionamos
não com aquilo que nós temos que fazer, mas pelos nossos sentimentos, nós tomamos as decisões erradas. Então hoje, a minha conversa aqui com vocês hoje é: o que você precisa repensar, se posicionar, para que nós, né, eu me incluo na primeira da fila, para que nós não venhamos tomar as decisões pelos nossos sentimentos, mas por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós temos como valores para as nossas vidas. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Eu marquei uma consulta, minha irmã tá aqui, ela sabe disso, eu sempre lembro disso. Eu marquei uma consulta, né, e a pessoa marcou, só que quando eu falei que eu queria consulta, eu só fiz um joinha. Era para mim e para minha mãe. Então nós fomos para Vitória, no Shopping Vitória, lá fazer a consulta. Quando eu cheguei, a menina falou assim: mas não tem nada marcado aqui. Eu falei: como assim? Eu marquei. Ela falou assim: não, joinha não significa que você confirmou a sua consulta. Mas eu falei: mas então vocês deveriam mandar uma mensagem falando que para confirmar a consulta vocês precisam, né, responder, e que o joinha não funcionava. Mas pensa numa pessoa que ficou brava. Fui eu. Fiquei brava com a mulher, com a recepcionista. Falei assim: eu não acredito, eu não quero. Eu falei: eu não quero nem saber. Vocês vão fazer com que essa consulta aconteça. O médico vai estar aqui. Resumo da história: o médico não apareceu porque teve uma operação de emergência. A menina nem teve coragem de vir falar comigo que o médico não ia aparecer. Eu fiquei brava, eu alterei a voz. E depois, toda vez que eu vou lá, que eu olho para a menina, eu lembro daquilo que eu fiz. Já, né, me liberei perdão, já, não sei se ela me liberou perdão, mas eu já tem uns 4 anos isso. Mas isso me fez repensar tanto em relação à postura. Eu poderia ter cobrado. É natural, né? Nós precisamos nos posicionar naquilo que é direito nosso. Mas é a forma como nós nos colocamos. E nesse dia, eu deveria ter parado, respirado, cobrado sim, mas de uma forma diferente. Então, o que eu fiz? Eu não parei, respirei para tomar a decisão. Eu respirei, eu respondi conforme as minhas emoções estavam naquele momento. E com certeza, e ainda mais que nós temos os nossos temperamentos, né? O meu temperamento é um temperamento mais impulsivo. Então, aí que eu preciso vigiar mais ainda. Olha bem, não significa que nós não vamos se posicionar com os nossos direitos, mas não com os nossos sentimentos. Então, nós precisamos, né, respirar, se reorganizar internamente e cobrar aquilo que eu achava de direito. Resumindo, não consegui me consultar aquele dia, veio mamãe embora e eu ainda fui grossa com a menina, com a recepcionista. Então, quantas vezes nós precisamos ter um posicionamento, sim, mas de forma assertiva. E nós, quanto mais amadurecemos, mais nós precisamos pensar, né? É claro que um adolescente tem um posicionamento diferente, uma jovem tem um outro posicionamento, e nós vamos amadurecendo e precisamos aprender a nos posicionar. E hoje é essa a minha fala para mim, né? E para você. Você que já passou aqui dos 25 anos. Como você tem se posicionado? Nós temos muitas coisas, muitas situações têm acontecido nas nossas vidas. Muitas coisas têm vindo para falar que aquilo que muitas de nós temos como valor é errado, é equivocado. E se nós não tivermos conhecimento daquilo que nós vamos nos posicionar, qualquer vento,
qualquer situação, qualquer sentimento vai certamente nos derrubar. E posicionamento é escolha, diferente daquilo que nós respondemos com as nossas emoções. A emoção é, você está alegre, você vai responder de uma forma. Você está triste, você vai responder de outra forma. Dependendo do dia, da forma que você está, você vai fazer coisas que você vai se arrepender. Em tudo, até em compras. Tudo na nossa vida, nós temos que vigiar as nossas emoções. Hoje eu estou... Meus sentimentos estão precisando de coisas. Aí você vai lá, começa a olhar a Amazon, você vai lá, começa a olhar TikTok. E aí, hoje em dia, você não tem como você ficar livre do Instagram, do TikTok, desses comércios, né, que fica só passando assim, ó, compra. Se nós não soubermos quem nós somos, se as nossas emoções não tiverem guardadas, nós certamente iremos para caminhos que não vão nos levar a lugar nenhum. E muito pelo contrário, pode muitas vezes levar para dívida, levar para um lugar ao qual você nunca imaginou estar, mas por causa das suas emoções e por aquilo que você se permitiu, você foi para um lugar que você não gostaria de estar. Então, posicionamento versus sentimento. Vigie as suas emoções. Nós precisamos vigiar as nossas emoções. Quando, Késia? Todos os dias. Nós, mulheres, então, muito mais, que temos os nossos hormônios lá em cima, lá embaixo, lá no meio. Então, nós precisamos saber quem nós somos, quem você é. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quem você é em Deus? O que o Senhor tem falado com você? O que Deus tem chamado você? Para qual lugar que Deus tem te chamado, que você tem resistido a estar? O Senhor é aquele que conduz. O Espírito Santo é aquele que nos conduz. Quando nós estamos com os nossos ouvidos espirituais sensíveis à voz dele. Sentimento, posicionamento. E eu quero trazer você para um outro lugar. Você precisa se conhecer. Autoconhecimento é importante para saber de que forma caminhar. Autoconhecimento é importante para saber como se posicionar. Autoconhecimento, identidade em Deus. E esse pilar vai te levar para lugares que só você e Deus entenderão. Sentimento muda. Nossos sentimentos, eles mudam. Hoje você está alegre, amanhã você está triste. Depois do seu sentimento você está com raiva, daqui a pouco sua raiva passa. Decisões conforme os sentimentos certamente nos levarão para lugares aonde nós não gostaríamos de estar. Eles não são reais, eles são instáveis. Variam conforme o dia. E o posicionamento? Sustenta. Quem veio à minha mente quando eu estava escrevendo foi Daniel. Daniel, ele sabia quem ele era, mesmo cativo, mesmo sendo escravo, né? Mesmo sendo tirado da terra dele, ele sabia quem ele era. Ele tinha posicionamento, ele não vivia pelos sentimentos.
Ele não vivia pela circunstância ao qual ele estava vivendo naquele momento. Ele sabia, mesmo sendo cativo, tirado do povo dele, ele sabia quem era o Deus ao qual ele adorava. E isso, em nenhum momento, quando ele foi tirado, o fez sair da presença do Senhor, porque ele não permitiu ser contaminado pelas coisas externas, por aquilo que chegava como bandeja para ele. Ele tinha posicionamento. Ele não estava vivendo pelas emoções, porque ele era um ser humano como eu e você. Imagina você ser tirado do seu país, do lugar aonde você tem a sua família, para estar servindo a outro povo. Ninguém estaria vendo. Ele poderia ter se corromper naquele lugar, mas ele sabia quem ele era. Ele não viveu pelas emoções, ele não viveu pelos seus sentimentos, ele viveu por aquilo que ele acreditava, pelo seu posicionamento. Posicionamento é uma escolha consciente. E eu quero finalizar essa live. Eu falei que eu não vou estender. Se eu ficar aqui, eu fico aqui até, né? Quem me conhece aqui já sabe. Mas eu não quero estender, porque eu não quero que você, para que você não perca, né, a essência. E eu quero fechar com vocês aqui. Posicionamento é consciência, não são as suas emoções. Tenha consciência este ano daquilo que do que você se prestou a fazer. Sempre vou falar aqui. A palavra, não basta conhecer a palavra, né? Não basta conhecer, você precisa colocá-la em prática. Então, que a palavra, ela seja o seu guia, ela seja o seu leme, ela seja aquela onde você vai sustentar as suas decisões, o seu posicionamento. E eu quero deixar uma pergunta para você. O que você está sentindo agora? Hoje é sexta-feira, já tem 23 dias do ano de 2026. Hoje, o que você veio, né, do ano passado como situações que você precisava resolver, entraram com você no ano de 2026? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido o seu posicionamento? Tem situações na vida da gente que nós precisamos nos posicionar de joelhos. Porque tem situações na vida da gente que, quando a gente olha para certas circunstâncias, para o lugar que certas pessoas estão hoje, você precisa se posicionar de joelho. E olha, não há lugar melhor. Daniel, ele se posicionou. Ele não tinha força. Ele não tinha um exército para guerrear por ele. Ele não tinha como, né, quando ele foi para a cova dos leões, ele não tinha como guerrear com as suas próprias mãos. Ele era governador, ele era um servo do rei. Mas ele sabia a quem buscar e quem poderia trazer respostas para a vida dele. Então eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei se você tem pessoas que estão acima de você, que te desejam mal e que você não tem força para lutar de igual para igual. Mas eu sei quem pode lutar por você. Eu sei quem é justo, quem é fiel, quem é poderoso, quem é conhecedor de todas as causas. E nós temos um advogado. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Então, se você está passando por situações que, na força do braço, porque tem situações que nós podemos, na força do braço, não estou dizendo que você vai sair socando todo mundo, não. Na força do braço, de se posicionar e resolver.
Tem muitas coisas que nós damos conta, mas tem coisas que nós não damos conta. Mas Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Jeová Rafá, Ele é aquele que está à nossa frente. Ele é aquele que guerreia. Ele é a nossa bandeira. Então, se posicione diante dele. Entregue a ele. Confie nele. Se posicione como filha, como filho do rei que te conhece. Assim como Daniel. Quem guerreou por ele foi o Deus Todo-Poderoso. Aquele que não é pego de surpresa em nada. E aquele que ninguém nessa face da terra, nem principado, nem potestade, ninguém pode contra ele. Esteja posicionado debaixo das mãos dele, porque ele, que conhece a minha causa, que conhece a sua causa, que nos conhece, ele, no momento certo, na hora certa, trará a resposta para a sua vida. Se posicione como filha do rei, como filho do rei, porque ele está vendo. E eu quero orar por você. É uma escolha. Nós temos todos os dias escolhas a serem feitas. Nós escolhemos estar debaixo das mãos do Senhor. Nós nos posicionamos neste lugar e nós não respondemos por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que o Espírito Santo conduz. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a Deus para que você possa, como eu, é o que eu peço a Deus todo dia, me dê direção, me dê sabedoria, me esconda debaixo das tuas mãos, me dê equilíbrio emocional, que eu possa crescer emocionalmente debaixo das tuas mãos poderosas e que eu possa ter o meu espírito ligado ao Espírito do Senhor, para que Ele possa conduzir todos os meus passos. Quais passos? Todos. E eu quero orar por você, para que, em nome de Jesus, você, se você quiser, se você desejar, para que Ele possa, sim, direcionar os teus passos. Nós somos feitas de emoções, lembre-se disso. O Senhor nos criou, mas nós não somos definidas pelas nossas emoções. Nós não somos definidos pelas nossas emoções. E eu quero que, em nome de Jesus, você que entrou nessa live e que está com as suas emoções abaladas, né? Eu não sei como você está, mas o Senhor te conhece, Ele sabe. Ele me trouxe aqui para fazer essa live, a primeira live do ano de 2026. Não eram os meus planos, mas eram os planos do Senhor. E eu quero caminhar conforme os planos que Ele tem para a minha vida. E eu quero orar por você. Se você está com as suas emoções abaladas, eu queria pedir agora que você colocasse a mão na sua cabeça e que você colocasse a mão no seu coração. Mão na cabeça, na sua mente, porque aqui é uma guerra travada, né? Às vezes a mente, você tem pensamentos e que você precisa dar ordem aos seus pensamentos para que ele se acalme. Assim como Davi falou, aquieta-te, alma. É assim, aquieta-te, alma. Eu quero hoje, agora, orar por nossas vidas, para que o Senhor, Ele possa acalmar o nosso coração, acalmar o seu coração, para que você possa agora dar uma ordem para sua alma, aquieta-te, alma. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor visite agora cada alma, cada coração, cada pensamento, cada, Pai, sentimento distorcido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a palavra,
Pai, que cada um aqui possa trazer a palavra, Senhor, a tua palavra que nos sustenta, Senhor. Não somos nós, porque, o Pai, nós precisamos 100% do Senhor. Pai, acalma o coração de cada pessoa aqui. Pai, que em nome de Jesus, ó doce Espírito Santo, visite, traga a paz que excede todo entendimento. Porque, Senhor, nós não somos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos, ó Pai, filhas do Senhor, filhos do Senhor, criados, ó Pai, para um plano, para um propósito, Senhor. Nos guarde debaixo das tuas mãos poderosas, porque não há outro lugar melhor para estarmos. É o que eu te peço e te agradeço. E creio, Deus, no poder da oração e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que você seja guardado, que as tuas emoções possam estar sendo equilibradas. Lembrando, nós vivemos todos os dias temos situações que virão para nos tirar do nosso equilíbrio. E aí, aquilo que vai chegar até nós, somos nós que decidimos como que nós vamos reagir. Nós choramos, nós rimos, nós nos alegramos, nós ficamos tristes. Tudo isso, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós passaremos, né? A palavra fala que há sim um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não vai haverá mais dor. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós passaremos por isso. E nós precisamos pedir sempre para que o Senhor esteja à frente, guardando o nosso coração. Porque se nós não vigiarmos, todas as vezes que vierem circunstâncias até nós, elas virão para paralisar as nossas vidas. E no próxima live eu quero falar sobre isso, aquilo que vem para paralisar as nossas vidas. Beijo no coração, tenha um final de semana abençoado pelo Senhor. Até a próxima. Boa noite. Amém. Amém. Amém, Dani. Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, Eliane.